paz do Senhor Jesus. Está ouvindo bem aí? Hoje tenho voz. Semana passada não tinha voz, mas hoje temos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças às orações, graças aos antialérgicos, graças a tudo. Chegando aí em fim de ano, mais uma vez. É normal nessa época de, claro, né, alguns façam as mensagens relacionadas a Natal. Particularmente, costumo sempre, né, há muitos anos lá no Monte Sinai, quando prego em dezembro, a gente traz aquelas, parecem reflexões, né, de fim de ano e coisas para o próximo ano, que é natural também, que é muito natural. Vejam que as coisas, claro, há coisas que acontecem num repente, né? Há um de repente também. Milagres também ocorrem, também creio em milagres. Não sou, como se dizem aí, né, cessacionista, também creio em milagres. Mas a maioria das coisas, elas vão sendo, com o tempo, construídas ou destruídas, tá? As coisas não são de uma hora para outra. Às vezes a gente não deve querer se enganar e se perguntar, mas como que chegamos a esse ponto? Ou como que chegamos até aqui, quando as coisas dão errado, né? Ou nem se surpreender tanto quando vê que tudo deu certo. A maioria das coisas são construções. Creio sim que Deus, pela misericórdia, pela graça, pela benevolência, pelo amor, muitas vezes, né, e muitas vezes, o Senhor interfere na ordem das coisas em favor dos seus filhos. Eu não tenho dúvidas disso. Assim como eu não tenho dúvidas de que não podemos negligenciar a nossa vida. Não podemos negligenciar o nosso ministério. Não podemos negligenciar as nossas relações. Não podemos negligenciar a natureza que temos em Jesus Cristo. Nós vamos ler um breve trecho que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, e vai ser o mote, né, obviamente, para a mensagem que o Senhor nos traz nessa manhã. Uma mensagem que para mim começou a ser preparada há umas 3 semanas atrás, né? Eu não saberia que desembocaria assim, mas ela vem sendo preparada. Portanto, Hebreus 12, 28 e 29, tá? Sei que às vezes é meio difícil achar aí Hebreus, que está lá no finalzinho, mas se quiser ler aqui, é uma versão boa também de ler. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Em algumas traduções ele vai falar de servir a Deus com reverência, né? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai. Nós lhe agradecemos nessa manhã pela vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estar aqui em sua casa. Muito obrigado, Deus. Que o mesmo Espírito que nos trouxe até aqui, o seu Santo Espírito, e que está em cada um de nós aqui nessa manhã, venha a esclarecer a sua palavra em nossas vidas. Venha vivificar a nossa esperança em Ti. Venha nos dar força para continuar trabalhando para Ti. Muito obrigado. Desde já, nós lhe agradecemos e cremos no seu agir, no seu mover em nosso meio. Em santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O tema, né, que seria da mensagem, né, que daqui a pouco o pastor Rodrigo ele manda, qual que é o tema da mensagem? Eu sempre tenho uma dificuldade de colocar, né? Eu poderia dizer, né, num sentido ruim, né, o que mata uma igreja, né, o que faz uma igreja morrer, mas poderia ser ao contrário também, o que faz uma igreja viver. E o que faz uma igreja viver deve ser o contrário do que faz uma igreja morrer, né? Mas vai ser algo desse tipo, que o Senhor nos esclareça. O fato é que aquilo que faz viver, o que faz morrer, seja a igreja, né, como nós entendemos uma comunidade, ou seja a igreja, você, porque você é parte da igreja, ou
que faz morrer aquilo que você planejou, ou que faz morrer a sua família, ou que faz viver a sua família, o que faz morrer ou viver o seu negócio, o que faz morrer ou viver os seus estudos, na maioria das vezes não é uma coisa de uma hora para outra, mas uma sequência de ações ou de falta de ações que desembocam em determinada situação. É curioso como isso que eu vos falo aqui nasce de uma conversa trivial, né? Uma conversinha que o meu camaradinho aqui tem o azar ou a sorte de passar os dias ao meu lado, né? A pessoa que eu mais convivo é o Lucas, vocês sabem disso? Acho que eu convivo mais com ele do que com a minha própria família de sangue, né? São 11 horas diárias, pelo menos. E é lado a lado literal, né? Cadeira com cadeira com cadeira, assim. Então, assim, uma vaga no céu o Lucas tem, eu tenho certeza disso. Uma vaga especial. Ele que vê, né? Ele que vê as alegrias, ele vê os surtos, ele vê tudo, né? Os surtos, sobretudo, né? Oh Deus. Amém. Mas há umas 2 semanas atrás, né, dia de confraternização na empresa, que é a primeira que ele pôde participar, já por causa da pandemia, né? Eu alertei, olha, esse pessoal que vem dos outros estados, chega aqui nesse dia, eles querem papear, eles querem mostrar alguma coisa, a galera vai lá se confraternizar, vai comer churrasco, vai lá pro buffet, e o pessoal aqui do lado fica travado aqui com eles. Sempre foi assim. Se esse ano não acontecer, vai ser a primeira vez. E parecia que não ia acontecer, né? Quase na hora de ir embora, chegou o pessoal e o uruguaio lá me travou na conversa lá. Mas o uruguaio é gente boa. Deu até chocolate de presente, né? Pra Ione e tudo. Só que me travou na conversa. E a empresa vai indo embora pra festa e você fica ali. Mas foi boa a conversa. Ele ficou me contando um pouco da história de vida dele. O que de certa forma ajuda no entendimento para a mensagem de hoje, né? Veja que às vezes a gente está falando de alguém aqui, dessa pessoa que é um amigo, uma pessoa muito boa, que conquistou uma posição boa na vida. E tem uma condição boa. Representa várias empresas, vende vários tipos de produto, vende equipamentos que custam milhões. E claro, tem comissão disso tudo. Tem uma boa condição de vida, isso é inegável. E tranquilo, né? Graças a Deus. Aí no papo ali ele vai e começa a dizer, olha, quando eu vim do Uruguai, que lá no Uruguai deu errado, né? Ele ainda fala com sotaque ainda, que queria ser jogador de futebol. Diz que jogava bem tudo, mas enfim, não deu certo. E só queria sustentar a família dele. Aí veio para o Rio Grande do Sul, que Brasil, mais oportunidades do que Uruguai. Aí veio no Rio Grande do Sul e aí ele conheceu um outro lá que é o chefão, né? Que é representante nosso também, e a gente chama que o chefão lá da gangue. Conheceu e esse moço tinha um posto de gasolina lá em Porto Alegre e foi trabalhar de frentista. Né? Um imigrante. Veio do Uruguai, imigrante. E aí ele falando assim, eu só queria sustentar minha família. No Uruguai estava difícil. E ali ele tentava se diferenciar tratando com os clientes, porque o povo do Sul tem aquelas características do povo do Sul, não é? Não são tão latinos assim, são muitos alemães. Mas ele especificamente, um descendente de espanhol, é mais sanguíneo, então era mais alegre, animava, enfim. Foi conquistando a clientela, chamou a atenção do patrão, que abriu uma outra empresa, convidou ele para fazer um serviço que ninguém queria lá, que era ser motorista, dirigir caminhão. Ele contando, falou, mas só vi a oportunidade, tá? Eu fui, ninguém queria fazer aquilo, porque toma um chá de cadeira, fica esperando para embarcar, fica horas esperando para desembarcar, toda aquela coisa. Ficou uns anos ali trabalhando de motorista de caminhão. Uma outra hora, o patrão dele deu a oportunidade dele se tornar um representante comercial. E quando ele aceitou isso, os anos ali como um tipo de peão, o fez ter amizade com meio mundo daquelas empresas às quais ele ia fazer entrega, que era o mesmo segmento. Tinha amizade com o pessoal de recebimento, tinha amizade com um carinha que corria para fazer uma análise de qualidade, ou seja, o pessoal de laboratório, tinha amizade com o comprador, tinha amizade com todo mundo. No dia que chegou ali para vender, estava vendendo para pessoas que já eram meio que amigas de ano. E a coisa fluiu e foi crescendo e fluiu muito bem. E assim, né, alguém que veio como imigrante
como ele repetiu várias vezes, eu só queria sustentar minha família. Consegui um patamar bom de vida. Aí eu fiquei muito com isso na cabeça, né? A gente chegou, né? Eu cheguei a conversar com o Lucas algumas vezes, e as coisas não são tão assim de uma hora para outra, elas vão acontecendo, elas vão sendo plantadas. E a gente olha, uau, esse fulano tem sorte, fulano é sortudo e tudo, cartuchão, não. Às vezes lá de trás deu galgando. Da mesma forma, às vezes a gente vê a tragédia já acontecida, ou o problema já derrubado com tudo, eles, nossa, como que isso aconteceu? Muitas vezes isso veio ocorrendo com o tempo. Com o tempo. O que vem a casar com aquilo que nós acreditamos, que a Bíblia ensina, né? Lei da semeadura e colheita. Você semeia, semeia, semeia. Não fique achando que, mas não vou colher nunca. Vai colher. É que de repente aquilo que você está semeando tem um tempo de germinar, crescer e ficar no ponto de ser colhido, que é maior do que alguma outra coisa. Há uma paciência também para ser exercida. Isso existe. Mas enfim, o que isso tem a ver com ações que matam uma igreja ou que vivificam, ou que dão vida a uma igreja? Ora, problemas, se você olhar pelo lado ruim, digamos assim, da coisa, nem todo problema ele nasce grande. Lembram daquela frase? Ninguém tropeça em montanhas? Ninguém tropeça em montanhas, porque a montanha você vê de longe. Aliás, é bonito, né? Quando a gente está num lugar e vê a serra lá, meio... Eu não sei por que fica azulada. Aliás, vou pesquisar por que fica. Ver a serra tão azulada de longe, ninguém tropeça naquilo ali, porque a quilômetros de distância você vê. Mas pedrinhas, pedriscos, degrauzinhos, isso nos derruba. E às vezes pequenos pedriscos, pequenas coisinhas, elas vão minando, elas vão corroendo, vão corrompendo, e a gente não percebe. Quando se vê, está no meio de um grande problema ou de uma grande dificuldade, que talvez pudesse ter sido evitada. Olhando em matéria de igreja, aqui no texto lido, que fala para termos temor, né? Uma coisa que pode matar uma igreja é a falta de temor. Mas como vou enfocar no positivo, e eu agradeço a Deus, pois vejo esse ano que passou, né? Pouco mais de um ano ali, como muito positivo para a gente aqui, muito positivo, porque todos nós aqui estamos cansados de saber as lutas, né? As batalhas, e a gente vem vencendo. O Senhor concede a vitória, porque seja para nascer ou para renascer ou para fazer matar, tudo é um andamento. E aqui estamos revivificando um lugar, e a nós mesmos, nos revivificando. A falta de temor seria uma coisa que mata. O temor a Deus. Tenhamos isso sempre, continuemos isso como um princípio. Um exemplo de um lugar onde o temor faltou está na própria Bíblia, quando Jesus chega no templo. E no templo, aquilo que deveria ser a casa de oração para todos os povos. O que é uma casa de oração? É um lugar onde a pessoa vai buscando se conectar com Deus, e lá ela consegue fazer isso. Não que ela não possa se conectar com Deus aonde ela estiver, ela pode. Aonde estiver, pode estar no fundo da caverna, pode estar no pior buraco, pode estar dentro de um bicho. Se estiver viva, ela consegue. Mas uma casa de oração é um lugar que vai facilitar para que essa pessoa tenha contato com o divino, tenha contato com o sagrado. Algo que mata uma igreja é a falta de temor. Lá, quando Jesus chegou, ele viu que aquilo que deveria ser a casa de oração tinha se tornado uma casa de negócios, uma casa de negociatas. Os cambistas ali, né, fazendo trocas, dando golpes no povo, negociando tudo. Imagina, se a Bíblia não narra tudo, mas não é difícil imaginar o tanto de conchavos que deveria ter ali, né? Que
Isso é meio que na inferência a gente percebe a elite, né, sacerdotal. Até alguém brinca, né? Tem pessoas que brincam assim: olha, o Jesus andou com prostitutas, Jesus perdoou e salvou ladrão, andou com esse pessoal todo. A única vez que você viu ele bravo, ele estava bravo com o pessoal que frequentava o templo. Entendeu? O pessoal brinca com isso aí e é verdade. Você vê Jesus realmente bravo, derrubando as bancas, e bravo com quem estava no templo. E olha, com a elite sacerdotal, justamente com quem deveria ser. Você só encontra Jesus bravo com esses. Quando ele estava ali com adúltero, com prostituta, com ladrão, com esse pessoal, estava salvando esses doentes todos. Mas quando estava no templo ali, ele viu a coisa feia ali, ele ficou estressado. Ali havia uma falta de temor generalizada. O que mata uma igreja é você corromper a função daquilo que deveria ser igreja. E ela é corrompida quando o temor a Deus falta. Você não teme a Deus. Por isso que a gente olha algumas coisas bizarras, não precisa enumerar, né? Bizarras que acontecem em vários lugares por aí. A gente não entende, ó, como? Esse pessoal não crê? Não sei. Eu sou tentado a dizer que não, né? Não posso fazer um julgamento sobre a fé, o que está dentro de cada pessoa. Mas aparentemente não, acho que não. Porque eu creio de verdade, não teria coragem de fazer determinadas coisas. E o que vai deixar uma igreja viva? O que vai vivificar cada vez mais uma igreja é que ela mantenha o temor a Deus, tenha isso como um princípio. O que é essa casa? Essa casa é uma casa de oração. Isso não deixou de ser uma casa de oração. Seja quando tinha os 4, seja hoje que tem uns 30, seja ano que vem que eu espero bater uns 100 pelo menos, e creio. E quem traz é o Espírito Santo de Deus. Mas ela precisa continuar sendo uma casa de oração. A gente não fala exatamente de quantidades, mas da qualidade do que você tem e dos princípios que se seguem. Princípios. Não perder os princípios. Porque às vezes, por aí, em lugares, tantas vezes já aconteceu, as coisas começam bem e quando parece que estão dando tão certo, cresce ali a vontade de atropelar as coisas e aí se corrompe. Corrompe a função em vista de algum resultado, em vista de algum objetivo. Que resultado? Que objetivo? O objetivo da casa do Senhor é continuar sendo uma casa de oração. O objetivo desse lugar nunca poderá ser um lugar de negociatas. Nunca poderá ser um lugar para fazer algo diferente do que seja o que? Fomentar e estimular a comunhão entre os salvos e servir de abrigo, refúgio e hospital para os feridos que vão chegar e vão estar chegando. Isso é um princípio. Enquanto houver o temor do Senhor, a gente consegue manter os princípios. O temor ao Senhor. O que mata? A falta de temor. O que vivifica? Tema a Deus e continue servindo. Uma outra coisa que pode matar é a falta de unção. E ao mesmo tempo, se tiver unção, você vivifica. Há quantas que se vê de teologias vazias? E eu olho, eu falo isso, eu vejo os dois extremos. Tanto quando você fala de teologia vazia, quando você pega alguém, eu não sei, não vou fazer, não é para julgamentos, né? Eu aprendi duramente na Bíblia, Deus dizendo que a gente não pode julgar, porque você passa a ser juiz. E você é um juiz e não um cumpridor da lei. Em seguida ele fala que só há um juiz que é Deus. Eu não sou Deus, então não posso, né? Não posso fazer esse tipo de julgamento. Mas há quantas que se vê, há quantas vezes que se olha para todo lugar, e às vezes por ignorância ou não sei, o indivíduo ele inventa coisas, exagera nos milagres, inventa testemunhos, né? Diz o que a Bíblia não diz. Teologias vazias.
Mas eu olho para o outro extremo também. Outro dia lá na unidade lá de quarta-feira, né, até fez um meia-culpa ou meia-máxima-culpa. Assim, ao mesmo tempo, o outro extremo, aqueles discursos tão empolados, tão vastos de conhecimento, com um português assim, né, o vernáculo rebuscado. A professora aqui, ó, eu não sei se ela fez a cara de desgosto ou de alegria, né, que a professora... Você dá lá, tá vendo? Sou um machadiano, né? Trazer um machado aqui, não mais um martelo para pregar, um machado para quebrar todo o embuste, né? Porque às vezes no grande jogo de palavras estão grandes enganos sendo passados. Essas teologias ultra rebuscadas e tal, e daquele exibicionismo, e eu assumi e falei, olha, eu também me atraio, eu gosto. Quem não gosta de uma coisa rebuscada, machadiana? Para ninguém entender. Então passou a ser uma teologia vazia. Um grande conhecimento, uma vasta biblioteca lida, memorizada, para ser lançada como palavras vazias. Olha os dois extremos, aquele lá que inventa que não é, que fala que não é, coitado. Aqui eu vou fazer um por fora, né? Às vezes esse está até melhor do que aquele que tem um baita conhecimento e está usando mal. Está usando ou para se exibir, ou para desvirtuar, ou não está nem com consciência do que está fazendo. Prega, e ninguém entende nada. Os espíritos estão desconectados. Os espíritos estão desconectados. Um pouco antiético, né? Mas não existe um pouco antiético. Foi antiético, não é, né? É antiético, né? Mas eu nunca fui muito fã de uma igreja que a Ione foi membro lá atrás, né? Quando a gente namorava ainda, né? Mas ali era rixa por causa de futebol e por causa de disputas, né? Entre as igrejas, que lá era muito comum. A gente não gostava muito deles, muito relacionado a essas coisas, tá? Muito nesse nível. Há um tempo atrás eu entrei no site da igreja e fui ver lá como é que tava aquelas coisas, né? Rixinha de brincadeira, tá, pessoal? Não é nada demais, não. Eu vi lá, tem um pastor lá, deve ser, eu acho que eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Deve ser um erudito, né? E eu vi o tema lá que chamou muita atenção, que tinha sido da mensagem do domingo passado, e estava assim, diálogos entre, aí citava um filósofo e o texto tal da Bíblia. Esse era o tema da mensagem. Eu falei, caramba, diálogos entre não sei quem lá e o texto tal. Show de bola, né? Aquele pessoal metido lá da onde você era, deve estar excelente. Praticamente, né? Praticamente, né? Teologias, não estou dizendo que é o caso dele ali, tá? Só lembrei. Os extremos são ruins. Pode se tornar uma teologia vazia. Você não tem unção. Exibicionismo não é unção. Inventar testemunho não é unção. Inventar cura não é unção. Dizer o que a Bíblia não diz não é unção. Fingir fervor numa oração não é unção. Não é. A falta de unção mata uma igreja. Porque uma igreja morre, quem que é a igreja afinal de contas? Se uma igreja morreu é porque os seus membros espiritualmente morreram. A morte acontece primeiro aqui, ó. Depois ela vai se manifestar fora. Assim como o contrário é verdadeiro, óbvio. Quanto mais vida brotar aqui, ó, quanto mais vida brotar dentro de cada um de vocês, mais vivas a gente chega e vê esse lugar mais vivo. É isso que a gente pretende que seja cada vez mais. Tenho muita alegria quando termina um culto aqui e fica, eu sempre acabo comentando, né? É uma alegria quando termina o culto e está barulhento. Eles ficam aqui tocando alguma coisa e a gente escuta aqueles burburinhos de conversa. É uma alegria. O lugar está vivo, está barulhento que está vivo. É igual casa com criança, né? É igual casa com criança, é casa barulhenta. Mas por que é barulhenta? Porque está viva, porque tem criança. Tem criança, né? E falar igual aquele filósofo lá meio bocudo, né? Criança é igual água, enche tudo, né? Preenche todos os lugares.
né? Por onde você olha, a criança está. Eu acabei de ver aquele guri correndo ali, agora ele está aqui, está escondido lá. A criança é assim, é um lugar vivo. A gente espera que a unção de Deus seja derramada cada vez mais, e dentro de nós a vida para esse 2023 brote cada vez mais e se reflete no lugar vivo. Aí você vê um lugar vivo na sua igreja, onde você faz parte. Você vê um lugar vivo na sua família não vai ser morta. Porque a família é morta quando você morreu por dentro. Primeiro morreu você, primeiro morreria eu. Então a família está viva, então porque há vida em vocês. Então peço a Deus para que vivifique cada vez mais e derrame graça e unção, para que aqui dentro de nós haja força, haja vigor, haja vida, haja barulho. Isso vai trazendo alegria, isso vai multiplicando, para que os que chegam, que o Espírito Santo há de trazer, eles vejam um lugar que seja vivo, barulhento e gostoso, e legal, com comunhão. Isso já passada a fase da igreja, de não ter lá o negociata, ou isso e aquilo, ou conchavos. Igreja não é para isso. Não é para isso. Igreja não é lugar para se impor vontades, porque eu quero assim, eu gosto daquele jeito. Particularmente, para mim, está tudo muito bom. Só não gosto de carne crua. Estando bem passada, tudo bem. A cozinheira da empresa. Hã? Entendi. Também. Menos carne crua, né? A cozinheira da empresa, né, um tempo atrás, falou: você nunca reclama de comida, né? Percebeu? Que tem um pessoal lá que é chato, né? E a gente zoa. Fábrica é fábrica, tá? Não se escandalize. Peão é sempre peão, só existe peão ou patrão. Se você faz igual a gente, que marca o dedo ali, você é peão. Não importa se está de terno ou gravata, se está de macacão ou de avental. É peão, tá? Só quem não bate o dedo ali que é patrão, ali é outro nível. Então a gente é peão também. Aí eu vejo o pessoal lá e eu falo mesmo: mano, outro dia você estava comendo calango. Você está reclamando disso aí, poxa. Outro dia você estava lá comendo cacto, rapaz. Para com isso. De verdade. A mulher falou: você não reclama de nada? Eu falei assim: não reclamo de comida não, porque eu já amanheci e não tive que comer. Isso aconteceu uma vez ou outra, tá? Lá atrás. E eu valorizo toda a alimentação. Tudo é uma bênção, tudo é uma alegria. Para mim tá tudo bom. Ponto. Então assim, comida, que é o que a gente põe na boca e entra, a gente está sempre de boa, a gente tem que estar de boa com as coisas. Está de boa com as coisas. Fulano preferiu que ligasse o ar hoje. Maravilha, lá fora tá quente, viu? Lá fora tá quente, ligou. Decidiram não ligar hoje. Tá bom também. Tá bom. Não vamos criar caso por pouca coisa. Não percam-se. Foco. Às vezes a gente faz questão de criar linhas e perde coisas maiores, né? Eu ensino isso para os estagiários, né? Estagiários, se for brigar, brigue por coisas que sejam realmente grandes. Não faça questão de pouca coisa. Não faça questão de pouca coisa. Já vi o pessoal se dando mal, estava isso em empresa. Mas coloca em igreja, coloca em qualquer lugar. Vamos nos manter pacíficos, em paz. Tá bom? Sim, tranquilo. Por quê? Porque há um espírito em nós. E que espírito? Pressupõe-se o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Pressupõe-se o Espírito Santo de Deus. E se há o Espírito Santo de Deus em nós, há muito amor em cada um de nós. Há muito amor. E se há amor em cada um de nós, ele transborda. Ele transborda. Então o amor não vai atrás de intriga, o amor não vai atrás de negociata, o amor não vai atrás de querer ser melhor ou de fazer exigências loucas. O amor não vai atrás de nada disso. O amor apenas flui. Então para o ano, vamos viver com temor, com unção, cheios de amor e com discernimento. Uma outra coisa que mata é a falta de discernimento das coisas, a falta de entendimento.
E é um mal, né? Acho que é uma epidemia. A gente não compreende. A gente se pega e se apega às dogmas, a tradições. A gente nem sabe quem inventou. A gente só vê que não é bíblico, né? Particularmente vejo que não é bíblico. Lá nos anos 90 ainda, né? É estranho falar assim. E nos anos 90 há alguns aí que não estavam nem nascidos. E eu no meu local de trabalho eu fico meio assim, né? Eu falo lá nos anos 90, nenhum deles era nascido. Nenhum, cara. Chegando na fase em que você é o mais velho no lugar, mas o único que não usa óculos. Hã? Nada, nem lente. 0000. E orem para Deus manter assim, porque meus colegas ficam me agorando. De verdade. Ficam me agorando. Eu tenho o dobro da idade da maioria e não uso óculos, né? É um jeito de tirar onda. Só os cabelos já estão meio brancos. Poxa, gente. Mantenha o foco, tenha discernimento do que é o que. Dogmas. Uns anos atrás, eu já contei isso aqui. A gente fez uma semana lá em Marília, numa igreja batista. Lá, né? Um curso, né? Um aprendizado lá. Uma imersão que eles chamam. E de tantas mensagens ali, uma marcou muito lá, um pastor falando, olha, ele deu um exemplo como se fosse uma mesa. As coisas estavam indo bem com a igreja. Aí alguém resolveu colocar uma mesa. A mesa poderia ser o bode. Eu acho que ele não quis falar bode. Tem essa história do bode na sala, né? Enfim, alguém foi e colocou ali uma mesa, ali uma coisa. Era um trombolho. Não estou falando da mesa literal não, tá? Essa mesa que tem a utilidade dela. Eu acho que ele quis dizer bode, mas não quis dizer, não sei se escandalizaria alguém. Aí com o tempo entenderam que aquilo era desnecessário. Aí tiraram. Agora as coisas fluíram bem de novo. Tá tudo muito bem. De repente a gente olha, para quem botou de volta aqui? A gente não entende como é que as coisas regrediram. Não entende como é que as coisas regrediram. Olha, mantenha a vigilância para que as coisas não regridam. Para não regredir. Porque se havia um problema, aplique em qualquer área da sua vida, em que você conseguiu sanar, pela graça de Deus você tirou. Não dê bobeira, não baixe a guarda, porque senão de repente aquele problema está ali de novo, você nem entende como é que ele voltou. Não está discernindo as coisas, não está. Foca no que tem que ser feito. Você tem consciência de quem você é. Você tem consciência de quem você foi feito. Você tem consciência do que é a sua vida. Qual a sua missão de vida. Você tem consciência disso tudo. Mantenha a sua integridade. Não perca jamais o temor ao Senhor. Não perca o amor. Não perca o discernimento. Jamais. Como igreja, vamos manter. Como costumo dizer, não tenho pressa, apenas não fico parado. Não fico parado. Tempo atrás eu vi uma análise do Carl Jung, né? Eu falo assim para os professores que elas que mexem com essas coisas. Aí dizendo lá, né, o tipo do perfil aqui. Vê o mundo como um grande tabuleiro de xadrez. É de fato. Vendo lá na frente. Se vocês pensarem bem, de vez em quando isso aparece uma frase parecida com isso aqui, que se a gente olhar a realidade está na frente, a gente se desespera e desiste de tudo. Vocês devem lembrar que eu já devo ter falado isso N vezes. Na verdade, eu estou sempre vendo muito lá na frente. O Senhor me mostra lá na frente. Eu tenho muita confiança daquilo que o Senhor nos mostra. Eu tenho muita confiança, muita mesmo, naquilo que o Senhor vai realizar em nossas vidas. Confio plenamente. Se não confiasse, não gastaria um instante da minha vida numa coisa fracassada. Eu não gasto minha vida, eu invisto meu tempo.
Não desperdice sua vida. Continue investindo seu tempo. Toda semeadura vai se transformar numa colheita. E eu espero que tudo que você planta hoje sejam coisas boas, que o Senhor vai fazendo crescer, e ao seu tempo você vai colher todos os frutos e vão ser bênçãos. Receba isso e tenha um excelente 2023. Tenha. Com o quê? Com temor, com serviço, com discernimento, com amor. Deus os abençoe. Santo Deus, obrigado. Nós louvamos e honramos o seu santo nome pela graça de te servir, por sermos seus filhos e suas filhas aqui em sua casa. Nesse momento, singelamente, colocamos essa oração diante do seu altar, ó Pai. Que o seu Espírito Santo, que nos trouxe até aqui, que nos conduziu até aqui, e que está vivificando essa obra, que está vivificando essa casa, uma casa de oração, uma casa de cura, uma casa, ó Pai, para que pessoas sejam tratadas, acolhidas, e o Senhor a cada vez mais irá trazê-las, o seu Santo Espírito, ao seu tempo, e nós cremos que o Senhor vai nos preparando para fazer a sua santa obra. Desde já lhe agradecemos por tudo até aqui e por tudo que vai fazer adiante, tanto quanto a sua igreja, quanto na vida pessoal de cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, que vai ouvir depois. Que esteja sendo abençoada em todas as áreas de suas vidas, plantando sempre a boa semente e crendo no Senhor, não desvirtuando, não corrompendo a fé, não corrompendo o seu querer, mas dentro de sua vontade, debaixo de sua graça. Nós cremos e desde já lhe agradecemos, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.